Vamos ver agora as doutrinas milenistas. Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Nos demais aspectos, são várias correntes defendidas, cada um com a sua teoria e a sua opinião. Mas vamos dar uma olhada agora na corrente pós-milenista. Segundo esta linha de interpretação, a segunda vinda de Cristo se dará somente depois do milênio. A parte final da era da igreja, isto é, os últimos 1000 anos, é o milênio, que será uma época de paz e abundância promovida pelos esforços da igreja. Depois disso, segundo os pós-milenistas, Cristo virá. Seguir-se-á então uma ressurreição generalizada e depois desta um juízo geral e a eternidade. A interpretação pós-milenista é amplamente espiritualizada no que tange à profecia. Apocalipse capítulo 20, todavia, será cumprido num reino terreno, estabelecido pelos esforços da igreja. Então, segundo essa linha de pensamento, a igreja vive o milênio agora. O amilenista, doutrina milenista, acredita que a segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja e não existe um milênio na terra. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição dos justos no céu é o milênio e que não há ou haverá um milênio terrestre. Alguns amilenistas tratam a soberania de Cristo sobre os corações dos crentes como se fosse o milênio. A era da igreja, segundo essa teoria, terminará num tempo de convulsão. Cristo voltará, haverá ressurreição e juízos gerais e depois a eternidade. A interpretação amilenista espiritualiza as profecias feitas a Israel como nação, dizendo que são cumpridas na igreja. Então todas as profecias que se referem a Israel, segundo essa linha de interpretação, elas aplicam à igreja. De acordo com esse ponto de vista, Apocalipse 20 descreve a cena das almas nos céus durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E, finalmente, temos aqui uma linha de interpretação chamada de pré-milenista, que acredita que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. A era da igreja termina no tempo da tribulação. Cristo volta à terra, estabelece e dirige o seu reino por 1000 anos. Ocorrem a ressurreição e o juízo dos não salvos, e depois vem a eternidade. O pré-milenismo segue o método de interpretação normal, literal, histórico, gramatical. Apocalipse 20 é entendido literalmente. A questão do arrebatamento. Entre os pré-milenistas não há unanimidade quanto ao tempo em que vai ocorrer o arrebatamento. Assunto que vamos falar um pouquinho no próximo quadro. Posições das linhas de interpretação bíblicas a respeito do arrebatamento. Pós-milenistas e amilenistas veem o arrebatamento da igreja no final desta era e é simultâneo com a segunda vinda de Cristo. Entre os pré-milenistas há vários pontos de vista que vamos destacar agora. Há a linha dos pré-tribulacionistas, que acredita que o arrebatamento da igreja, isto é, a vinda do Senhor nos ares para os seus santos, ocorrerá antes que comece o período de 7 anos da tribulação. Por isso, a igreja não passará pela tribulação, segundo esse ponto de vista de interpretação. Os mesotribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, depois dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E finalmente temos os pós-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento acontecerá ao final da tribulação. O arrebatamento é distinto da segunda vinda, embora seja separado dela por um pequeno intervalo de tempo. A igreja permanecerá na terra durante todo o período da tribulação, segundo acreditam os pós-tribulacionistas. Agora vamos ver um breve resumo do sistema de interpretação teológico dispensacionalista. A palavra dispensação
deriva-se de um termo que significa administração ou gerência, e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. Envolve uma interpretação literal da Escritura, uma distinção entre o povo de Israel e a Igreja, e uma escatologia pré-milenista e pré-tribulacionista. Esse sistema distingue períodos na história nos quais Deus teria usado várias formas de agir. Vamos ver então as 7 dispensações. Primeira, a dispensação da inocência ou dispensação edênica. No dispensacionalismo, designa o período de relacionamento de Deus com Adão e Eva antes da queda. O homem foi colocado num ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. Adão e sua esposa eram como crianças no que diz respeito à malícia e à maldade, antes de despertarem para a concepção do eu. Ela terminou com o julgamento e expulsão do casal do Jardim do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Se estende desde a queda até o dilúvio, tendo durado cerca de 1656 anos. Nesse tempo, os homens expulsos do Éden, conhecedores do bem e do mal, podiam seguir a direção do seu próprio coração, mas corromperam-se a tal ponto que Deus enviou o dilúvio. Pela sua desobediência, o homem chegou a ter um conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal. Do bem como a obediência e do mal como a desobediência. Mediante esse conhecimento, a sua consciência acorda. Expelido do Éden, o homem era responsável para fazer todo o bem que conhecia e de abster-se de todo o mal que lhe cercava e de aproximar-se de Deus mediante o sacrifício. O resultado desta segunda prova do homem é declarado em Gênesis 6:5, e a dispensação da consciência terminou com o julgamento do dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Esta dispensação começou em Gênesis 8:20 e perdurou cerca de 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal ou da promessa. Esta dispensação teve início com a chamada de Abraão cerca de 1963 anos antes de Cristo, ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração foi de 430 anos. Este período é também chamado dispensação patriarcal. Por meio dela, Abraão e seus descendentes vieram a ser herdeiros da promessa. Essa era durou até a saída do povo de Israel do Egito. A quinta dispensação é a dispensação da lei. Designa o período da história desde a outorga da lei a Moisés no Sinai até o Pentecoste de Atos dos Apóstolos. Esta dispensação durou cerca de 1430 anos. Paulo diz em Gálatas que a dispensação da lei teve um caráter prospectivo e apontava para Cristo. A sexta dispensação é a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Este período se estende desde a crucificação de Cristo até a sua segunda vinda. Nesta dispensação contamos com a nova aliança do sangue de Cristo. Tal qual Moisés foi mediador da aliança mosaica na época da lei, assim Cristo é o mediador da nova aliança na era da graça. Existe, portanto, contraste entre a dispensação da lei e da graça. A graça de Deus em Jesus Cristo encontra os pecadores e os justifica. O sétimo e a última dispensação é a dispensação do milênio ou do reino milenial, que se refere ao reino de Cristo por 1000 anos aqui na Terra. Para nos situarmos no tempo e no espaço da interpretação profética, seguiremos nesse estudo a abordagem futurista, que acredita que os eventos proféticos do livro do Apocalipse se cumprirão no futuro. A linha de interpretação futurista será a pré-milenista, que acredita que
Jesus volta para buscar a sua igreja antes do milênio, e situando o arrebatamento da igreja antes da tribulação, portanto seguindo uma linha pré-tribulacionista. Então, para efeitos de posicionamento, esse estudo seguirá a linha futurista com o conceito pré-milenista e pré-tribulacionista. Traduzindo, nós acreditamos que as profecias do Apocalipse são ainda para o tempo futuro. Acreditamos que Jesus volta para buscar a igreja antes do milênio, e acreditamos que o arrebatamento será antes da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação. Bom, depois dessa introdução sobre os diversos métodos de interpretação teológica das profecias bíblicas, agora pronto, estamos enfim preparados para estudarmos o que a Bíblia revela sobre o futuro da humanidade.